Paz do Senhor, A paz do Senhor, bom dia. Que paz do nós, Senhor. amém, glória a Deus. Nós tenhamos uma semana excelente na presença do nosso Deus, né? Mais uma semana, mais uma segunda-feira que aqui estamos para dar início à nossa leitura da palavra do Senhor. E mais uma semana, né? Glória a Deus por isso. A gente tem que estar muito alegre, muito grato ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos dado vida, fôlego de vida, para que nós possamos louvar e Não está bendizer aqui em o cima, nome não. do Senhor, né? Em nome de Jesus. Então, vamos orar nesse momento, tá? Para agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele tem nos dado, por estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar aqui uma oradora, deixa eu ver, missionária Gilda, pode orar por nós? Para começarmos a nossa leitura de hoje? Posso sim. Amém. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Que o Amém. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, neste começo de semana, esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de toda investida do inimigo, que nos coloque o capacete da salvação e a couraça da justiça, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firme contra a astúcia cilada de Satanás. A palavra do Senhor diz que, estando firme, cingindo os nossos lombos, com a preparação do evangelho da paz, que essa paz entre, aleluia, nos nossos lares, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, nos guardando, nos brindando de toda a investida do inimigo. Senhor, tu és aquele que faz, que vê, que vela sobre a tua palavra para cumprir, nos guardando de toda a investida, meu Senhor. Opera, meu Pai amado santo, esses últimos dias no meio do nosso povo, no meio da nossa família, Senhor, nos protegendo, Pai, de todo mal, nos capacitando, aleluia, de tudo aquilo, meu Pai, que nós não vimos, mas que o Senhor vê, que nos coloca diante das tuas mãos forte e poderosa, aleluia, para que mal nenhum venha nos atingir, nem praga nenhuma venha chegar sobre a nossa casa. Pai celestial, eu te louvo e te agradeço por mais um final de semana, ao qual, Pai, eu dormi e acordei, e o Senhor, meu Pai, esteve presente na minha vida, na vida das tuas filhas, sobre o lar delas, sobre a família delas, guardando elas de toda a investida do inimigo, meu Senhor amado, Rei da glória, Santo dos Santos. Senhor, toma a direção da tua filha, aleluia, que está diante, meu Pai amado, Santo, aleluia, do clubes, aleluia, da leitura da tua palavra. Vem, Pai, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, nos capacitar, nos guardar, nos livrar de todo mal, de toda investida, meu Senhor. Vai nesta hora, Pai, visitando o esposo de quem tem, as mães, os filhos, meu Senhor, guardando, Pai, nesse começo de semana, Senhor amado santo, dando ordem a teus anjos para nos guardar de todo mal. Pai celestial, Rei da glória, Santo dos santos, vai de encontro agora, meu Pai, e nos capacitando de toda a investida do inimigo. Senhor amado santo, seja o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso protetor, Pai. A tua palavra fala que aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairá ao teu lado, irmãs, e 10.000 à tua direita, mas vocês não vai ser atingido, porque o Senhor já deu ordem a teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, que nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, aleluia, que está na nossa frente. Desde já peço, já agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toma essa reunião nas tuas mãos, Pai, e nos capacita não só hoje, como sempre. Assim eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Eu escutei a sua mensagem agora, né? Eu coloquei aqui, eu falei, uai, ela tinha me mandado uma mensagem, daí eu fui ver. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, missionária Gilda? Eu acho que Amém. o Senhor está no controle de tudo, acho que era necessário você ter intercedido por nós. Eu tenho certeza que Uhum. está cuidando de você também aí, guardando, dando livre. Amém. Amém. É bem aquilo Amém. que você orou e trouxe os salmos aqui de livramento. Amém. 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 Juízes, abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7, né? Vamos dar início à nossa leitura de hoje, para a glória de Deus. Juízes, capítulo de número 7. A vitória de Gideão sobre os midianitas. A vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria mão, que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Meu Deus. Era muito homem com medo, não era não? Fala aí. 22.000 homens, 22.000 homens partiram. De 32.000 homens, 22.000 só já saiu só porque estavam com medo. Olha que coisa. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficaram como você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os homens, separe que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro.
daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Verso 10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo, Pura, e ouça o que estiverem dizendo, pois depois disso você terá coragem para atacar. Então ele disse a seu servo, Purá: desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho ao seu amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando entre o acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o ismaelita, que Deus entregou os midianitas e o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, adorou ao Senhor. A sua interpretação adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Verso 16 do capítulo 7. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhe disse: observe-me, façam o que eu disser. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocar as trombetas e tocar as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocados as sentinelas, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham em suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e obedeceram e despedaçaram os jarros.
empunhando as tochas com as mãos esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens, se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Betsida, na direção de Zereré, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensagem a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para cá os midianitas, desçam. Misericórdia, calma aí, vamos voltar de novo, que ficou feia a leitura. Verso 24. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Verso 25. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zebe, no tanque de prensar uvas de Zebe. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a Zebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Meu Deus do céu. Vocês verem, né? Às vezes a gente acha assim, né? Ah, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Com Deus é diferente. Com Deus o mistério é outro, né? Não é por muito. Se fosse olhar aos olhos humanos, quanto mais soldados Gideão tivesse para lutar, maior seria a chance dele vencer a guerra. Só que com Deus, não. Você só vai ter 300. Vai ser o suficiente, porque a glória é minha, não é sua. Então, Deus, ele fez e se responsabilizou aqui em auxiliar o povo dele no meio dessa peleja, em nome de Jesus. Eu quero já ouvir uma oradora, gente. Eu quero ouvir, deixa eu ver. Vivi, você consegue ler hoje? Deixa eu achar um cantinho mais sossegado aqui. Peraí, só um pouquinho. Tá. É o capítulo 8, né? Isso. Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que vos fizestes, que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que as víndimas de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas.
Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ir para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para que estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Porventura tem já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, a oriente de Noba e Jogber, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Eres, deteve a um moço de Sucote e lhes fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciões de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito das quais motejastes de mim, dizendo: Porventura tens tu sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tornou os anciões da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com ele deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, que os homens eram os que matastes em Tabor. Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho do rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu vos mataria, a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e a Salmuna: Levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispõe-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Versículo 22. Gideão recusa governar, faz uma escolta sacerdotal e morre. Então, homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei.
Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e os pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel lhe prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jurubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos providos dele, porém tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho. Ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Versículo 33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembravam do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que lhe fizera a Israel. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos da sua mãe e falou-lhes, e a toda a geração da casa de seu pai, de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Levantai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os anciões de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos e os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondeu. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Versículo 7. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Em alta voz declarou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores?
Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria a pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram aos espinheiros: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungistes, se deveras me ungirei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procederes, proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubbaal e para com sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, hoje vós levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal e com sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também se alegre convosco, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, sobre os cidadãos de Siquém, e contribuíram para que matassem seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra eles emboscadas sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e isso se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir. Obrigado, Vivi. Vivi? Sim, a gente continua. Pode ficar tranquila. Tá bom? Fique em paz, não tem problema, não. Me passa direitinho o versículo, que como a tradução das nossas Bíblias são bem diferentes, eu acabei me perdendo. Parou no 27. Tá certo. Cadê? A Tônia estava querendo continuar. Tônia, pode continuar para a gente, por favor? Obrigada, Vivi. Obrigada, viu?
Só me confirma onde que ficou. Capítulo 9, versículo 27. Tá. Eu parei de ouvir ali, ela parou de falar e eu fiquei perdida. Uhum. Pode continuar, por favor. 27. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem somos nós? Disse quem, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubal? E não é Jebu seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, porque serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo sob a minha mão, e eu os expulsaria. Eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gal, filho de Ebede, se acendeu em ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e teu povo, e o povo que tiveres contigo, e pondei-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol e dá golpes sobre a cidade. Saindo contra ti, Gaal com sua gente, procede com ele como puderes. Versículo 34. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém, Gal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente de fronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é que este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu, Gaal fugiu diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo, disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos os quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de Euberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvores e a levantou e pô-la ao ombro e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Versículo 50. Então se foi Abimeleque a Tebes
e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Capítulo 10. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha esse 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam avós de Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Balins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, entregou-os nas mãos de filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, aos quais nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Não, será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam
Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade e Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, convosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vistes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: E porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até o Jordão, restituiu-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: Assim, diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Amon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Amon até ao Jaboque e desde o deserto até Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que queremos, teu Deus, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este, em algum tempo, com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Armon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares
os filhos de Amon nas minhas mãos. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai e deixa ir por 2 meses. Deixa ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. É uma história bem pesada, né? Assim, é benção porque ele recebeu a vitória e tudo mais, mas o final aí, depois, né, a pessoa fazer os votos, né, sem ter um discernimento, né, acabou ali tendo que entregar sua própria filha. Joana, obrigado, Tônia. Tem pessoas que dizem que ele acabou não sacrificando, né, a filha, mas ela ficou separada para Deus e não chegou a ser morta. Porque aqui parece que ele, tipo, ia sacrificar ela mesmo, entregar ela mesmo, né? Não mostra, né, o fim, mas o que que você acha? Ela ficou sendo consagrada a Deus. Acho que é daí que aparece, assim, a origem lá das freiras. Pode ser, não é que é daí exatamente, sabe? Mas ela ficou sendo consagrada a Deus, sem poder se casar, ter marido, constituir família, entendeu? Porque ela era de Deus. Entende? Faz sentido. Verdade. Eu gostei, gostei. E também aqui no que a gente já leu alguns antes, né? Vem aqui falando de Jefté, que os irmãos dele tocaram ele de casa. Não, sai daqui porque você não é filho da nossa mãe, é filho de uma prostituta e tudo mais. E depois eles precisaram, eles foram atrás dele de novo, né? O sacerdote, mas você quer que eu vá? Vocês não foram vocês mesmos que me expulsaram da casa? Comenta um pouco sobre essa história de... Ele não era filho legítimo do casamento, né? Então, os irmãos não honravam, não queriam, apesar dele ter esse feeling, né? Essa força, essa garra para lutar, para estar na guerra, essa sabedoria que Deus deu para ele, Deus dá dons, né, para cada um. E depois que ele saiu, que ele ficou com os excluídos, ali os irmãos tiveram a necessidade de ter agora um guerreiro. E ele foi reconhecido depois, né? Depois de ter saído, depois de ter sido humilhado pelos irmãos, depois Deus exaltou a vida dele, honrou ele ali. Mas a princípio tinha, assim, essa diferença entre os irmãos.
nenhum era tão forte e guerreiro quanto ele. Tanto que ele foi solicitado de volta, né? Então, Deus é poderoso. Glória a Deus. Faz assim. Ele dá dons e através do dom que ele te deu, é, ele quer te usar, te exaltar e fazer com que o nome dele seja exaltado também. É verdade. Isso é muito bom, né? Porque foi exatamente por conta do talento dele que ele mandou ser chamado de volta, né? Que ele foi chamado novamente. Não, a gente precisa de você aqui, né? Por conta da sua habilidade, sua força, né? E é exatamente aquilo que Deus deu para ele, para que ele pudesse. E os filhos de Gideão, que eram 70 filhos, teve um que foi lá e matou, como, olha, eu fiquei passada. Meu Deus do céu, como pode, né? De um homem que veio, que foi um exemplo, né? Mas os seus descendentes não deram continuidade a esse legado, né? Fala aí, Joana, um pouquinho sobre isso. Verdade. Gideão foi o homem escolhido por Deus, mas ele não quis reinar. Mas um dos filhos dele teve essa ambição. Não conseguiu matar todos, né? Esse que fugiu foi lá e deu uma profecia que se realizou muito tempo depois, mas realizou. E a gente viu o fim trágico daquele que usou de traiçoeiramente com os outros irmãos. E é a colheita, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas isso aconteceu sim. Infelizmente, toda a responsabilidade do futuro de um filho não depende do pai, né? Eu acredito que Gideão fez o seu melhor, tanto que um dos filhos tinha uma boa consciência, mas o coração desse outro filho foi inclinado à maldade, né? Ao poder, ao status. Quando a gente quer, né, essa grandeza e não a grandeza de Deus, é um grave risco, né? Porque a gente vê isso em vários momentos da Bíblia. A gente viu isso no céu com Satanás, a gente viu isso no Caim e Abel, e a história se repete muito, porque quando você quer estar em evidência, quando você quer ser igual a Deus, acima de Deus, então existe aí um perigo, um sério risco, né? De você cair espiritualmente falando e ter uma condenação que nem diz respeito a você. Que possamos cada dia mais nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Ele tem exaltação, mas que a gente reverte em tudo para a glória e honra do nome dEle. Porque importa que Ele cresça e que nós diminuamos a cada dia, né? A ganância do poder traz isso. E a gente viu isso nos filhos de Gideão. Verdade, verdade. É verdade, meu povo. Glória a Deus, né? Vamos dar continuidade aqui na leitura. Dita, capítulo 12, agora em diante. Pode ler para a gente, John? Onde que parou? Agora vai começar o capítulo 12. Doze. A gente termina hoje, então, hein? Quer dizer, não sei. O horário, nosso amigo. Jefté e os gileaditas pelejam contra os efraimitas. Foi por isso que ele foi realmente solicitado, né? Vamos lá. Karine, o versículo do capítulo 11, o 39, fala do que nós falamos da filha de Jefté. A gente está em Juízes 12, certo? O Juízes 11, 39 fala assim, ó. E sucedeu que, ao fim de 2 meses,
tornou ela para seu pai e cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu varão. E daí veio o costume em Israel. Quando alguém era consagrado ao Senhor, ela não conhecia varão, e ele cumpriu o voto, entregando ela para Deus. Entendeu? Jefté? Então vamos lá. Capítulo 12. Vamos iniciar aqui a leitura. E então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte. E disseram a Jeftá, tá na Bíblia, na minha Bíblia tá Jeftá, tá, gente? Tem algumas versões tá Jefté. Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jeftá lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jeftá e todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhes dizia: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam no vals do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Olha isso. A guerra dentro agora dos filhos de Abraão, né? E Jeftá julgou a Israel 6 anos. E Jeftá, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Ibzã, Elon e Abdon, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibzã de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora a 30 filhas, e 30 filhas, é isso mesmo? Isso mesmo. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 anos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte do Amalequita. Servidão dos filhos de Israel, servidão dos israelitas sobre os filisteus, e o nascimento de Sansão. Capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos.
E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, por tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E orou o anjo e obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Casamento de Sansão, capítulo 14. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe.
e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, e a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes, das bodas, né? Mu declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E ele lhes disseram: Dá-nos o teu enigma e a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar. E ainda mo não declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teria descoberto meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou os seus vestidos e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. 15. Sansão põe fogo
as searas dos filisteus. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara, a minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai, por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao seu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas e tomando tições, as virou cauda a cauda. Ele expôs um tição no meio de duas caudas, e chegou fogo aos tições, e lançou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a sua mulher e o deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim o havíeis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Os homens de Judá amarram a Sansão. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere os 1.000 homens com a queixada do jumento. E vindo ele a lei, né, tem um acento aqui, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estavam queimados do fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada de um jumento, uma queixada fresca de um jumento. E estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramá-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Glória a Deus.
Glória Vamos a finalizar por Deus. hoje? Pode parar Você aqui. viu que aqui ele julgou ainda há 20 anos Israel, nesse mesmo período? Sim. Interessante. Eu gosto muito dessa história, né? Porque é uma história que, por exemplo, lá no começo, né? Quando vem falando lá da mãe de Sansão, que o anjo falou com ela, e aí o marido dela falou, não, mas peraí, se ele falou com você, então ele tem que voltar de novo para ele tem que falar comigo, ó. Porque ele queria que o anjo falasse e também, né? E o anjo voltou, olha que coisa, né? Como Deus, ele é maravilhoso. Voltou novamente, apareceu para ele, falou as mesmas palavras que a mulher dele já tinha falado. E aí ele falou: Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Ele falou: Não, para que se ele tivesse que matar a gente, ele não teria feito promessas, né? Ai, meu Deus do céu. E eu gosto também da história de Sansão. Nos mostra assim os caminhos do homem cristão. Precisa estar sempre atento e vigilante para não entrar nos caminhos errados, fazer aquilo que não é para ser feito, porque as consequências de tudo, elas vão chegar, né? Que ainda está no comecinho aqui, mas a gente vai saber todo o restante aí da história de Sansão. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a vida de cada um. Obrigada a todas que leram hoje, tá? E ó, a gente lê até o 15, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 capítulos de glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amanhã estaremos lendo, então, o capítulo 16, né? Para a glória de Deus. Vamos fazer a nossa foto? Vamos fazer a oração primeiro e depois a gente faz a nossa fotinho, tá bom? Vamos agradecer. Eu quero convidar a Andréia. Andréia, consegue orar por nós? Que eu deixei ela de molho hoje, bem quietinha. Consigo. Não se preocupe, porque amanhã, exploração da leitura. Amém. Ora por Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande bondade para conosco, Senhor. Que leitura extraordinária, Pai. Que ensinamento profundo tivemos nesta manhã. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando a guardar a Tua palavra na tábua de nossos corações. Senhor, para não pecarmos contra Ti, Senhor, porque a Tua palavra é extraordinariamente direcionada por Ti, Senhor, para as nossas vidas, para poder, Senhor amado, iluminar os nossos passos, Papai querido, para não se perdermos no caminho, meu Deus. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos dê sabedoria quando votarmos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que melhor é que não vote, Senhor, do que vote e não cumpra. Nos ajude, Senhor, a entender e compreender quando o Senhor falar conosco, nos direcionando, Papai querido, nos dando uma ordem, que nós possamos, Senhor, fazer fielmente aquilo que o Senhor tem nos pedido. Papai, peço a Ti que o Senhor continue com cada um deste grupo de leitura, Senhor, que aqueles que hão de vir, que o Senhor visite a nossa família, Papai querido, como a nossa irmã já orou para o começo, Senhor, o Salmo 91, Senhor, que nós possamos viver a Tua palavra sendo guardados por Ti, meu Deus. Assim eu lhe agradeço, certo da grande vitória sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.